É interessante que essa oração que Jesus vai fazer pelos seus discípulos, ele já está preparando o emocional, o psicológico dos seus discípulos. Porque o que estava para suceder, já no capítulo 18, já era dali para o Gólgota. Haveria traição, haveria de fato o abandono de alguns discípulos de Jesus, porque ele mesmo disse: esta noite vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. Vocês ficarão dispersos, como ovelhas que não têm pastor, andarão pelos montes. Essa profecia lá do capítulo 14 de Zacarias ia se cumpriu nas falas de Jesus, ao ponto de Pedro dizer: ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Jesus olhou para ele e disse: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. É interessante que Pedro, ao afirmar isso, olha para cá, Pedro, ao afirmar isso, achava, de fato ele conhecia Jesus, porque andar 3 anos e meio com uma pessoa, você conhece ela no íntimo, você conhece defeitos e qualidades. E eles andavam com Jesus 24 horas, quase que 24 horas. Então, embora Jesus não tinha defeito, imagina andar ao lado de Jesus. Pedro conhecia Jesus, mas quando Jesus disse: você me negará, antes que o galo cante 3 vezes você me nega. É como se Jesus estivesse dizendo: apesar de você me conhecer, eu vou mostrar para você que você não se conhece. Você vai me negar. E Pedro vai negar Jesus. Mas é interessante, Pedro negou Jesus afirmando que não negaria. Ele não pecou? Sim ou não? Pecou por negar, correto? Mas é um tipo de pecado que Pedro vai cometer tentando acertar. Se a gente tiver de errar no evangelho, que seja como Pedro, tentando acertar. Se tiver uma maneira de pecar na Bíblia, se ela pode te ensinar, seria mais ou menos assim. Se tiver de errar, erre, mas tentando fazer o certo. Pedro negou a Jesus. Então, do capítulo 17 em diante, seria uma sucessão de humilhações, de traição, seria um interrogatório com Jesus. Jesus está preparando os discípulos justamente para esse momento. E no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, que ele vai orar por si mesmo ou ele vai orar ao Pai. Porque se você falar: Trovão, mas ele está orando a si, não, ele pode estar orando ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Jesus está orando, e quando Jesus começa a orar, o texto diz que ele levanta os olhos aos céus e diz assim: Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, porque para que também o teu Filho te glorifique. Sabe o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo: me glorifica-me na minha morte, porque eu vou te glorificar na minha ressurreição. Você observa que Jesus vai ganhar notoriedade quando morre. Porque quando morre, o nome de Jesus, ele vai ficar mais forte do que quando ele esteve vivo. Porque tudo aquilo que ele fez foi validado no Calvário. O nome de Jesus vai ganhar mais força após a sua morte. Por incrível que pareça, existem pessoas que são como Jesus, que vão ganhar mais notoriedade depois da sua morte do que em sua vida. Você vai ver que Lincoln ganhou mais notoriedade depois da sua morte do que em sua vida. Homens que ficaram cravados na história por causa da sua morte. Homens que vão ser lembrados, a sua morte fez com que, é a mesma coisa de Martin Luther King, também um homem que depois da sua morte ganhou uma notoriedade extraordinária. Tem gente que vai ter um peso maior na sua morte do que em toda a sua vida. Lembra do Sansão? Sansão matou mais gente no dia que morreu
do que em toda a sua vida. Porque quando ele derrubou os pórticos do templo, as colunas do templo, tinha tanta gente que ele matou mais gente naquele dia com o derrubar do templo do que em toda a sua vida. Um homem que matou mais gente no dia que morreu do que enquanto vivia lutando. Então tem gente que vai ganhar notoriedade. E Jesus está dizendo: Senhor, me glorifica, Pai, me glorifica na minha morte. E a morte de Jesus foi notória, por uma razão, não foi pelo ato, porque o ato poderia ser imitado. Deus é terrível. Porque se você falar, Trovão, mas quem é que vai se crucificar? Se você for observar, colocar no YouTube, você vai ver que tem um homem que alguém vai levantar uma cruz na sua aldeia, e esse homem vai ser dependurado nesta cruz e ele vai ser crucificado. E quando você lê a história no vídeo, você vai ver que ele vai ser crucificado pela sua tribo. Aí Deus é terrível. Deus já sabia que o ato poderia ser imitado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Aí ele vai vaticinar dizendo assim: ainda que eu desse o meu corpo entregue pelos homens, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Sabe o que ele está dizendo? O que vai tornar o sacrifício da cruz incomparável e inaudito não é o ato de o corpo estar lá, é o sentimento com que Jesus foi para o Calvário.